Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela rádio Transforma.net. Hoje nós temos a honra de entrevistar a pastora Val, que é uma ativista pela liberdade de culto, aliás, até pelo sincretismo, não é, pastora? Seja bem-vinda. Na verdade, aqui no Brasil, nós damos o nome de interreligiosidade, porque o sincretismo, a diferença entre o sincretismo e a interreligiosidade é que o sincretismo ele acaba, de uma forma ou de outra, ferindo a crença de uma determinada organização religiosa. Já a interreligiosidade, ela tem como principal princípio o respeito à crença de todas as organizações religiosas. Está também junto conosco pesquisadoras e pesquisadores de religião, cientistas da religião, associações ateias, agnósticas. Então, o campo de atuação é muito mais amplo e isso vem fazendo com que nós possamos nos conhecer, tanto aquelas e aqueles que fizeram a opção por frequentarem uma organização religiosa, quanto aquelas e aqueles que fizeram a opção por não frequentarem nenhuma organização religiosa. E você acha, tem sentido algum tipo de recrudescimento na relação entre as pessoas praticantes das diversas modalidades religiosas, especialmente nesse governo? Nós estamos com um governo maligno. É assim que eu denomino o governo que nós estamos tendo nesse momento no Brasil, o presidente Bolsonaro. E como um governo maligno, né? A palavra maligno ela vem de mal. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é uma verdadeira apologia ao ódio, à perversidade, ao mal. Não é por acaso que nós acabamos de ter o linchamento do irmão João em um shopping em uma das unidades da Federação do Brasil que tem o menor percentual de negras e negros, que é em Porto Alegre, simplesmente porque os seguranças desse shopping julgaram que, pelo irmão João ser um homem negro, ele era suspeito de repente, estar querendo roubar alguma coisa dentro de uma grande rede de supermercados do Brasil, que é o Carrefour. Então, o que nós estamos vivendo? Esse presidente maligno vai para a televisão, em suas lives semanais, pregar que, um exemplo, quilombola é semelhante a gado. Ele vai para a televisão dizer que ele não estupra uma deputada federal porque ela é feia. Se ela fosse bonita, de repente ele pensaria em estuprá-la. Ele vai para a televisão dizer
que nós, negras e negros, somos amaldiçoadas e amaldiçoados porque a maldição de Cã era a cor preta na Bíblia. Então, ele repete o que um deputado federal protestante, enquanto esteve como presidente da Comissão de Direitos Humanos, pasme, do Congresso Nacional, afirmou que eu sou uma mulher preta, portanto, eu sou amaldiçoada, porque a maldição de Cã, que está na Bíblia, era a cor preta. O continente africano também é amaldiçoado, e, em função disso, por isso que eles vivem numa condição praticamente subhumana hoje no mundo. Então, ele vai para a televisão repetir o que esse deputado federal falou, deputado federal Marco Feliciano, que se autodenomina pastor, mas que nós, como protestantes, não reconhecemos como tal. Então, a fala de um homem que é presidente da República acaba reverberando entre brasileiras e brasileiros que, por falta de políticas públicas de educação, não puderam, por exemplo, estar terminando o ensino fundamental, pasme, o ensino médio, não puderam frequentar o ensino superior e acabam ficando à mercê de falas malignas, como as falas que ele tem pronunciado desde o período da campanha, né? E que acabaram... Mas é estranho como é que muitas igrejas evangélicas e particularmente neopentecostais apoiam esse indivíduo. Porquê? E porque é que ele teve a maioria de votos? Porque a maioria da população brasileira é negra ou tem sangue negro. Praticamente toda a população brasileira, se não é negra, tem sangue negro. E como é que ele, marginalizando assim os negros, ele consegue ter a maioria dos votos? Como é que explica isso? Inclusive um negro na Fundação Palmares que é nazista e que é contra os negros, e é contra a política de cotas, e é contra tudo isso. Como é que explica isso? Como professora de filosofia, geografia, história, sociologia e de teologia, durante 32 anos na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para nós entendermos e respondermos a sua pergunta, Henrique, e a sua pergunta, Lorelei, nós precisamos voltar lá atrás. O que aconteceu no Brasil? As negras e os negros de hoje são descendentes de africanas escravizadas e africanos escravizados que foram sequestradas e sequestrados, torturadas e torturados, exploradas e explorados pelas brancas portuguesas e pelos brancos portugueses que vieram para o Brasil para simplesmente carregar as nossas riquezas para a Europa. Além disso, o protestantismo que chegou ao Brasil, sob a égide de que eles tinham como objetivo trazer o protestantismo para o Brasil, mas, na verdade, eram missionárias brancas estadunidenses e missionários brancos estadunidenses que, como perderam a Guerra da Secessão nos Estados Unidos e a escravidão acabou,
eles começaram a procurar países no mundo que ainda mantinham a escravidão. E o Brasil foi o último país, entre aspas, a abolir a escravidão em 1888 com a Lei Áurea. Então, na verdade, essas missionárias brancas estrangeiras e esses missionários brancos estrangeiros não estavam nem um pouco interessados em trazer o protestantismo para o Brasil, não. O interesse delas e deles como tinham perdido a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, eram continuarem tendo africanas escravizadas e africanos escravizados servindo-as e servindo-os sem terem que pagar um tostão pelo trabalho que elas e eles realizavam. Aí, entre aspas, a abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, essas africanas escravizadas e esses africanos escravizados foram abandonadas e abandonados ao Deus dará nesse país, sem terra, sem semente, sem insumo, sem incentivo para estarem tendo uma habitação. Eles simplesmente começaram a perambular pelas ruas do Brasil. E muito sem roupa, né? Porque eles tinham que devolver tudo, até a roupa. Eu vou chegar lá. Não começaram a perambular pelas ruas do Brasil sem nenhuma política pública que as acolhessem ou os acolhessem. Uhum. Com isso, o que restou para as africanas escravizadas e os africanos escravizados foi ocupar as favelas, os cortiços, os loteamentos, porque eles precisavam se abrigar de alguma forma. Claro. E sem política pública de educação, principalmente, essas africanas escravizadas e esses africanos escravizados acabaram ficando à mercê de serem cooptadas e cooptados por presidentes malignos como o Bolsonaro, e até hoje nós estamos sofrendo as consequências dessa falta de políticas públicas educacionais, políticas públicas habitacionais, políticas públicas de alimentação. A maioria das e dos pobres desse país são de negras e negros. Durante muitos anos, né, minha avó, que foi do quilombo São José da Serra, de Valença, Rio de Janeiro, meu pai, que foi dos quilombos de Aleluia, Batatal, Cambucá, Conceição do Imbé, Conselheiro Josino, de Campos dos Goitacazes, do Rio de Janeiro, não foram à escola. Não é porque ela e ele não queriam ir à escola, é porque simplesmente nós tínhamos uma lei no Brasil que proibia que negras e negros frequentassem escola. Só brancas e brancos podiam frequentar. E quando foi autorizado negras e negros frequentarem escola, eles só podiam frequentar no noturno. Não podiam frequentar escolas ao longo do dia. Então, Henrique e Lorelei, o que nós estamos vivendo hoje são consequências de um Estado omisso, discriminador, preconceituoso, racista, e como a nossa formação acabou colonizando as mentes dos nossos ancestrais e das nossas ancestrais, a gente vai levar muitos anos nessa luta, resistência e sobrevivência para que a mente dos 56% de negras e negros desse país seja finalmente descolonizada. Mas agora, eu gostava que me dissesse, em termos temporais, em que ano é que foi permitido que os negros frequentassem a escola,
escola noturna, em que ano é que foi permitido que eles frequentassem a escola diurna, para as pessoas perceberem há quanto tempo, ou melhor, há quão pouco tempo é que os negros deixaram de ser não só discriminados, porque isso não é só discriminação, é continuar uma certa escravidão, porque eles não tinham a liberdade de aprender. E liberdade é liberdade de aprender. Portanto, escravidão significa que também não ter liberdade de aprender. Até há quanto tempo é que isso sucedeu para as pessoas? Porque muitas vezes as pessoas que nos ouvem não têm a noção do tempo e não percebem há quão pouco tempo isso ainda sucedeu. Minha mãe, eu vou pegar como base o ano de nascimento do meu pai. Meu pai nasceu em 1931. 31 mais 7, porque naquele período você entrava na escola aos 7 anos. O Estado só oferecia escola a partir dos 7 anos. Então, 31 com 7 dá 38. Em 1938, meu pai deveria estar sendo matriculado num grupo escolar. Na época, era o nome que se dava à primeira fase do primeiro grau, né? Hoje é ensino fundamental. Então, em 1938, ele deveria estar sendo matriculado em um grupo escolar. Esse grupo escolar não existia nos quilombos que meu pai residia, com os 15 irmãos que ele teve, entendeu? E não era só lá nos quilombos, por onde a família do meu pai vivia, não. Em todo o Rio de Janeiro, nesse período, nós não tínhamos escola pública sendo oferecida para toda a população brasileira. Década de 30, 1930. O ensino no Brasil ele só passou a ser um ensino universal, com o Estado sendo obrigado a oferecer ensino dos 7 aos 14 anos. Isso aconteceu basicamente a partir da Constituição Cidadã que nós temos hoje, que foi 1988, 100 anos após, entre aspas, o fim da escravidão no Brasil. Antes, as experiências que a gente tinha eram de estados que estavam nas grandes cidades, que ofereciam um ensino universal. Mas a maioria das brasileiras e dos brasileiros que habitavam na zona rural não tinham acesso a essa educação. Pois, e eu queria te perguntar uma coisa. Ultimamente, a gente tem visto que, apesar desse governo ser misógino, ser LGBT-fóbico, ser racista, ser apregoar toda forma de discriminação e preconceito, ainda teve muita gente, negros, mulheres, gays, de toda sorte, que votaram nele, amando das suas igrejas. Então, o que você acha? Por que teve esse projeto com o Bolsonaro? Por que as igrejas abraçaram esse projeto? É o medo do comunismo? Como educadora, eu não posso fugir da educação. Uhum. Não tem como. No Brasil, nós temos 3 tipos de protestantismo. Uhum. O histórico, o pentecostal e o neopentecostal. O protestantismo histórico é o protestantismo que chegou ao Brasil, trazido por europeias e europeus, entre 1900
1910, digamos, entre 1900, digamos assim, entre 1900 e 1920. Esse protestantismo era um protestantismo basicamente formado por mulheres e homens, brancas e brancos, dos olhos claros. Entre 1930 e 1950, começou a chegar ao Brasil o protestantismo pentecostal, como consequência da revolução do pentecostalismo que aconteceu na Rua Azusa, nos Estados Unidos, que tem como mãe a pastora Jane Seymour e como pai o pastor William Seymour, uma mulher negra e um homem negro. E o protestantismo neopentecostal, que chegou ao Brasil, também vindo dos Estados Unidos. Na verdade, ele não chegou ao Brasil. O neopentecostal é formado por igrejas brasileiras que surgiram a partir de 1970, entre 1970 e 1980, e essas igrejas neopentecostais trouxeram para o Brasil 3, entre aspas, doutrinas. Uma delas é a da prosperidade, onde eles pregam que se você for pobre é porque alguma coisa está errada com você, que Deus te fez para ser rico, para ser rica, e se você não está sendo, a única forma de você ser é você entregar tudo que você tem para a igreja para que você passe a ser rica e rico. Trouxeram a doutrina da quebra de maldição, onde eles começaram a pregar que nós, pretas e pretos, somos amaldiçoadas e amaldiçoados, inclusive usando a Bíblia para justificar isso, como eu já falei do pastor Marco Feliciano, e a doutrina da guerra espiritual, onde tudo que é ruim vem do preto e da preta, e tudo que é bom vem da branca e do branco. E essas pastoras e esses pastores da igreja brasileira neopentecostal começaram a explorar as e os fiéis dessa forma, começaram a enriquecerem, tanto que a maioria delas e deles tem carro blindado, tem grandes mansões nesse país, com dinheiro dos também, né? Exatamente, com o dinheiro dos dízimos e das ofertas de pessoas pobres, de periferia, pretas e pretos, porque é isso que a pesquisa mostra hoje, a maioria de negras e negros desse país são pretas e pretos, mulheres e de periferia, e estão explorando essas pessoas que, por falta de políticas públicas educacionais, se deixaram cooptar. É esse grupo neopentecostal que fizeram acordos espúrios com esse presidente maligno para ocuparem cargos em seu governo. Mas aquilo que há... Só para concluir. Venderam os votos das e dos fiéis, e com isso a maioria dessas e desses fiéis, infelizmente, com mentes colonizadas, a maioria sem acesso à educação, acabaram se deixando cooptar por essas pastoras e por esses pastores. Na realidade não são pastores nem pastoras, mas são indivíduos cheios de maldade, de malvadez, que montaram negócios, como o Silas Malafaia, como o Edir Macedo, Marco Feliciano, a que eu já me referi, aquela pastora Estevão Hernandes, que vivem na opulência,
que vivem na opulência, não pagam impostos e vivem à custa da miséria e do sofrimento dos negros e das negras brasileiras. Concordo e assino embaixo em gênero, número e grau com tudo que você acabou de afirmar. E como é que aquelas igrejas que, no fundo, têm uma fé sincera, porque esses indivíduos são indivíduos malvados, não são sinceros, eles são negociantes no pior conceito que um negociante pode ter. Como é que aquelas igrejas que são sinceras, quer os evangélicos, quer inclusivamente, eu estou a pensar na Igreja Católica, que tem gente muito boa também, porque é que não conseguem desmascarar esses indivíduos cínicos, mentirosos e malvados? Dos Henrique... José de Macedo Não, se a gente for fazer a lista aqui, o programa não termina, entendeu? Sim, porque eles têm escolas para construir igrejas, isto é, como se tem escolas de um negócio qualquer, eles fazem escolas para criar igrejas. E há gente que vende igrejas e compra... Henrique, mais do que isso, eles têm praticamente exércitos sendo formados. Isso me assusta, sabe? Henrique e Lorelei, eu gostaria agora de colocar o seguinte: todo esse processo de exploração das pretas, dos pretos, dos pobres, pelas, entre aspas, pastoras e pastores, fecha aspas, neopentecostais, infelizmente, acabou afetando também e contaminando as organizações religiosas do protestantismo histórico e do protestantismo pentecostal. Agora, pelo número tanto no protestantismo histórico, no protestantismo pentecostal e no protestantismo neopentecostal, nós temos hoje protestantes progressistas, a maioria ativistas como eu, do movimento social educacional, movimento social de mulheres, movimento social negro, movimento social religioso, denunciando a distorção do verdadeiro evangelho do reino da Ruá, denunciando a exploração das nossas e dos nossos fiéis, denunciando o uso dos dízimos e das ofertas para enriquecer, entre aspas, pastoras e pastores do protestantismo no Brasil. Nós nos autodenominamos protestantes progressistas. Então, nós temos hoje no Brasil pastor Henrique Vieira, no Rio de Janeiro, nessa resistência, pastor Hermes Fernandes, nessa resistência, pastor Kivitz, também nessa resistência, pastora Val, pastora Valéria Vilhena. Ou seja, nós temos protestantes progressistas espalhados pelo Brasil inteiro, com movimentos de luta, resistência e sobrevivência dentro dessas organizações religiosas protestantes. Nós já temos, inclusive eu faço parte, criada a Bancada Evangélica Popular, que inclusive a Igreja Universal do Reino de Deus soltou um vídeo detonando com todas e todos nós que estamos lá, nos acusando de estarmos querendo dividir a Igreja Protestante Brasileira, e a pastora Val está lá no vídeo, entendeu? Fizeram
2 páginas enormes do jornal Folha Universal, detonando com a bancada evangélica popular. Nós estamos nos organizando com o objetivo de desconstruirmos essa cooptação de fiéis para simplesmente estarem deturpando o verdadeiro evangelho do reino da Rua. Eu presido a Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil. Acabamos de fundar o Movimento Social de Mulheres Evangélicas do Brasil, o MOSMEB, que surgiu exatamente para desconstruirmos um clipe que a cantora e pastora Cassiane soltou, romantizando a violência contra a mulher. Nós nos organizamos, criamos um movimento e ela foi obrigada a tirar o vídeo do ar, a mudar o final do vídeo, incluindo o Disque 180, que é o telefone para denúncia de violência contra a mulher. Tudo que ela disse que não ia fazer, ela foi obrigada a fazer. Entramos com uma representação no Ministério Público do Rio de Janeiro contra a produtora do vídeo, entramos com uma denúncia administrativa no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em Brasília, reivindicando apuração pela mensagem que o vídeo publicou. Eu também faço parte da Rede de Mulheres Negras Evangélicas do Brasil, que tem como principal objetivo sensibilizar, conscientizar e formar mulheres evangélicas, que são maioria na periferia, e frequentam essas organizações religiosas protestantes neopentecostais. Então, nós estamos unidas e unidos, nós, protestantes, progressistas. Mas você já vê mudança, Val? Nós já começamos a ver mudanças agora, nas eleições para prefeita e prefeito, vice-prefeito e vice-prefeito, vereadoras e vereadores, onde tivemos um percentual enorme de mulheres negras sendo eleitas, mulheres trans, homens trans, evangélicas e evangélicos, entendeu? Do movimento social LGBTQIA+. É fantástica a vossa coragem, é fantástica a vossa coragem, é fantástica a vossa luta, tem de ser divulgada. Nós vamos procurar, Pastora Val, nós vamos procurar, estamos já no fim, no limite do nosso tempo, mas nós voltaremos a conversar consigo. Eu pessoalmente, fiquei muito sensibilizado, muito, mas mesmo muito sensibilizado com esta entrevista. E nós voltaremos a entrevistá-la sobre essa luta que vocês têm. Não é só para os setores progressistas, é aqueles que têm a consciência da dignidade humana, da civilidade, da dignidade do homem, da liberdade, da fraternidade. É isso que vocês têm. E é preciso que o Brasil conheça isso. Isso é importante e nós vamos voltar a entrevistá-la de uma próxima vez sobre este trabalho fantástico que vocês estão a dizer, que é um trabalho civilizacional para o Brasil extremamente importante e que o Brasil tem de conhecer e reconhecer. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite da Lorelei, do Henrique, e nós nos colocamos à disposição para estarmos, sim, fazendo um programa com esses movimentos sociais progressistas que estão na resistência. Ótimo. Para que, como você falou, não só Portugal, mas o Brasil como um todo saiba que nós existimos, que nós não concordamos com essa política maligna que está em vigor no Brasil. Aquilo que disse é muito importante, política maligna, é porque eles são malvados, aquilo é o mal, isso. É o poder do mal. O Bolsonaro, os Silas Malafaia, o Edir Macedo e essa gente representam o poder do mal, da malvadez. É importante que isso seja dito. Não é só o poder do dinheiro, é o poder da malvadez também.
Eu agradeço-lhe mais uma vez e despeço-me já até um próximo enfoque consigo, que espero que não demore muito. Muito obrigado por essa lição de fraternidade e de humanidade e de coragem sua. E de coragem e de lucidez. Obrigada. E nós agradecemos especialmente a você, que nos acompanha no canal da Transforma.net, e pedimos que nos ajude a divulgar essa mensagem, que é muito importante. Então, curta esse programa, comente, envie perguntas, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue aos seus amigos e nos dê o prazer de nos acompanhar no próximo Enfoque. Até lá! Enfoque. A lusofonia em foco.